Ok, podemos dar início? Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Nessa ocasião, com a ausência do vereador Tenente Melo, que é presidente dessa comissão, ausência por compromissos parlamentares, e o vereador Renato Moraes, membro dessa comissão, toma a presidência nessa ocasião para dar continuidade aos trabalhos nas análises das emendas ao projeto do plano diretor. Antes de iniciarmos os trabalhos dessas análises, nós temos a ata da leitura da última reunião. Então, antes da leitura da ata, eu quero agradecer, Cacilda, seu auxílio costumeiro aqui nas nossas comissões. Agradeço também a toda a equipe da comunicação, sempre nos auxiliando. A presença do vereador Zé Maria Bom, vereador Joel Carlos de Almeida presente aqui conosco também. Muito bem, então vamos prosseguir com a reunião. Por gentileza, Cacilda, a leitura da ata da 10ª reunião desta comissão. Comissão de Obras, Serviço Público e Habitação Política Urbana. Ata da 10ª reunião ordinária. Aos 27 dias do mês de junho de 2019, às 13h20, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana e vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Zé Maria Silva e Renata Cimento de Moraes. Participou da reunião o vereador Antônio Raimundo Sante. Participaram da reunião os seguintes convidados: senhor José Henrique Zacarini, secretário de Agricultura, e senhor Carlos Antônio Ribeiro, coordenador político da Secretaria Municipal de Governo. A técnica legislativa Cacilda Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 7ª reunião. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Renato Moraes e Rodrigo Melo. Os convidados explanaram sobre as obras de reforma do mercado municipal de Itajubá. A discussão foi devido à recente paralisação das obras e notificação emitida pela empresa MCR, que comunicou aos permissionários a interrupção das atividades no dia 20 de junho, em razão da falta de pagamento da parte da Prefeitura Municipal. Os representantes do Poder Executivo afirmaram que estão em dia com o pagamento e que o atraso em questão acontece por parte do governo federal e apresentaram empenhos que comprovam os valores pagos da contrapartida da Prefeitura, pagos até a data de 29/3/2019. O senhor Carlos Ribeiro informou que um procedimento administrativo foi instaurado pelo procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Itajubá para aferir inadimplência contratual devido à paralisação das obras antes do previsto em lei. Em seguida, os convidados se retiraram do plenário. O presidente deu continuação à reunião, solicitando a leitura da 8ª ata, que foi aprovada pelos vereadores José Maria e Rodrigo Melo. Em seguida, o presidente coloca em discussão e votação o parecer do relator ao projeto de lei número 4388/2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Em votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores Rodrigo Melo, José Maria e Renato Moraes. Após, o vereador José Maria solicitou a essa comissão que convide a Copasa para uma reunião nessa Casa Legislativa para prestar esclarecimento sobre a falta de água no bairro Ano Bom e Cachoeirinha, bem como a cobrança de tarifa de coleta de tratamento de esgoto. O presidente relatou que a ARSAI encaminhou ofício ao presidente dessa casa, informando que a agência reguladora, devido ao trabalho realizado pela CPI da Copasa, estará encaminhando técnicos para fiscalizar o serviço de esgotamento sanitário prestado pela Copasa, município de Itajubá, sua sede e localidade, Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom. Nada mais havendo tratar, senhor presidente, eu encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Sala de Sessões JK, 27 de junho de 2019. José Maria e Renato, tá? Muito bem, a ata está em discussão.
Em votação, aqueles que forem favoráveis à ata permaneçam como se encontra. A ata está aprovada por 2 votos, vereador Renato Moraes e vereador Zé Maria Bom. Muito bem, eu quero dar boas-vindas aqui aos nossos amigos que participam conosco aqui nessa reunião de comissão. Está presente aqui o Alexandre Costa representando a CDL, está conosco aqui também o senhor José Guaraci e Paulo José Braz representando a ANAI. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião de comissão. Deixe-me, até mesmo para o entendimento do público que nos assiste, dizer como é que nós vamos trabalhar essas propostas de emenda que tenho aqui em nossas mãos. Tá? Nós temos tramitando aqui na casa 3 importantes projetos de lei. O projeto do plano diretor, que sem dúvida nenhuma é um dos mais importantes e mais relevantes para o desenvolvimento do município. Temos também tramitando aqui nessa casa o projeto de lei de uso e ocupação de solo e também o Código de Obras. Considerando o volume de emendas a esses 3 projetos, nós decidimos, para ter mais eficiência no trâmite aqui dentro dessa casa, dividir o nosso trabalho em 2 etapas. Na primeira etapa, nós vamos tratar das emendas que compõem o projeto do plano diretor e, numa segunda etapa, partimos então para as emendas do projeto de lei do Código de Obras e da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Portanto, nessa reunião de hoje aqui, nós vamos apreciar as propostas de emenda somente ao plano diretor. E, num segundo momento, numa outra ocasião, numa outra reunião, nós trataremos, então, das emendas da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Código de Obras. Senhor presidente, me surgiu aqui uma dúvida aqui. Você está falando, essas emendas, das propostas de emendas, Vossa Excelência está falando, são novas emendas que vão serem apresentadas ainda, né? Correto. Digamos assim, da 20... E nós temos cadastradas já no sistema 28 emendas, né? 2 das quais Vossa Excelência assina em conjunto com os demais vereadores. Correto. 27 a 28. São essas emendas que eu vou tratar hoje na reunião, ou não? Nós vamos tratar dessas 2 emendas, a emenda de número 7 e 28, e vamos apresentar para ser deliberado aqui na comissão mais 16 emendas, que são... 16, deixa eu ver aqui, da 29 até a 44. Ah, então, tá. 16. Então, são emendas... Então, nós vamos apreciar aqui novas emendas, e aí, após aprovado o colegiado aqui dessa comissão de obras, nós vamos protocolá-las como novas emendas ao projeto do plano diretor. Feito isso, se isso ocorrer hoje, conforme Vossa Excelência está dizendo, aí na segunda-feira, o projeto estando em tramitação, serão apresentadas todas as emendas. Correto. Essas 40 e poucas emendas aí. Aí sim que serão apresentadas. Por enquanto, está só... Discutindo. Você está discutindo elas assim, com o pessoal da ENAI, para eles tomarem conhecimento dessas emendas aí, né? Que foi fruto daquela reunião última aí, né? Muito bem. Para contextualizar também o público que nos assiste, na última reunião da Comissão de Obras, nós tivemos a presença da equipe da Secretaria de Planejamento, Sim. que trouxeram essas emendas para apresentar, essas propostas de emendas para serem apresentadas pela Comissão de Obras. Certo. Essas emendas propostas pela Secretaria de Planejamento são resultado do trabalho feito das audiências públicas, das conversas até mesmo com a ENAI, das propostas que foram trazidas e compuseram essas propostas de emenda. E aí, a intenção aqui dessa reunião é de deliberarmos sobre essas propostas e protocolarmos como emendas da Comissão de Obras. Sim. Aí, entrando, Na segunda-feira... só para esclarecer o telespectador aí, de forma que segunda-feira sendo apresentadas, vai gerar em torno de 40 e poucas emendas, aí sim, novamente, a comissão vai baixar as comissões pertinentes e as comissões novamente vão se reunir para deliberar sobre essas 40 e poucas emendas. Só assim, com essas emendas deliberadas, recebendo pareceres aí, sim ou não, no caso dos pareceres, né? Aí só assim que vai ser votado essas emendas para depois iniciar a votação do plano diretor. Com essas emendas já deliberadas no plenário depois. Só para entender, porque vai aparecer na ordem do dia o plano diretor em primeiro turno.
mas eu sou obrigado a colocar o plano diretor em primeiro turno para que ele possa receber as emendas. Isso tem que ficar claro, porque já me perguntaram, estou sabendo que segunda-feira vai votar o plano diretor. Não vai votar o plano diretor. O plano diretor vai constar na ordem do dia, para que, na ordem do dia, os vereadores que forem apresentar emendas, no caso, a Comissão de Obras e outros vereadores também que já protocolaram, nesse momento que o presidente colocar em discussão, esses vereadores vão pedir pela ordem e apresentar emendas. Quando eles apresentarem essas emendas na segunda-feira, o projeto está sobrestado até que as emendas não sejam tão deliberadas primeiro. Só para o pessoal entender, porque o pessoal está entendendo que vai votar o primeiro turno segunda-feira, já me ligaram, falaram, não vai votar o primeiro turno segunda-feira. Consta da ordem do dia para que aconteça isso aí. Perfeito? Obrigado. Luiz Gonzaga, nosso diretor aqui do Departamento Legislativo, muito obrigado pela sua contribuição. Bom, então, para darmos continuidade nesse trabalho, para conhecimento de todos que nos acompanham, Cacildo, eu gostaria de solicitar, então, por gentileza, nosso objetivo aqui, então, é fazer a leitura de uma a uma, para que todos tenham conhecimento, e, ao final, essas novas propostas sejam, então, protocoladas pela Comissão de Obras. Cacildo, eu vou solicitar, então, por gentileza, a leitura da ata, vou solicitar a leitura das emendas que já foram protocoladas pela Comissão de Obras, que são as emendas de número 27 e 28. Por gentileza, Cacildo. Proposta de emenda ao projeto de lei 4358/2018, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no município de Itajubá. Senhor presidente, a Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, representada pelos vereadores infracionados, vem apresentar a emenda abaixo, objetivando a substituição dos mapas constantes nos anexos 4 e 6 do projeto de lei número 4358, de 12 de dezembro de 2018, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá. Emenda número 27. Substitui os mapas constantes dos anexos 4 e 6 do projeto de lei número 4358, de 12 de dezembro de 2018, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá. Os anexos 4, mapa de áreas especiais, e 6, mapa de sobreposição e zoneamento urbano e áreas especiais, constantes no projeto de lei 4358 de 2018, ficam substituídos pelos mapas propostos por esta emenda. Justificativa. Essa emenda tem o objetivo de garantir que a área do Distrito Industrial seja considerado como área especial de interesse econômico, sem colocar em risco as populações em seus arredores em caso de chuva. Para isso, foram consideradas demandas e apontamentos feitos pelos representantes legais da empresa Mali via documental e em suas participações nas audiências públicas realizadas. Como resultado da análise feita, concluímos ser prudente propor que a AIE na região do Distrito Industrial seja ampliada em apenas 52 mil metros quadrados, anexo B, em vez de 160 mil metros quadrados originalmente propostos pelo projeto de lei 4358/2018, apresentado pelo Poder Executivo, anexo A. A expansão da AIE se daria no limite de 52 mil metros quadrados, sendo essa a área mais distante do complexo industrial da Malha, anexo C, e na região mais alta, do total de mais de 1 milhão de metros quadrados, área em torno do aeroporto, sendo, portanto, a última a ser ocupada por água em caso de inundações e representando o menor risco à população do entorno. Essa proposta, sob nossa análise, atende os apontamentos feitos pela empresa Mali, pois representa uma área semelhante àquela que fora aterrada em 2005, a pedido da própria empresa, para a construção do clube de campo e seus funcionários e ainda mais alta, ainda mais alta e mais distante do complexo industrial. Portanto, não traz risco às atividades da empresa. Além disso, atende uma demanda prioritária do município, que é disponibilizar áreas de grande potencial econômico para a implantação de novas empresas e geração de empregos, garantindo
desenvolvimento responsável e real para a nossa cidade. Câmara Municipal, 7 de agosto de 2019. Assina os vereadores Rodrigo Melo, José Maria, Renato Nascimento, José Vladimir, Fabrício Oliveira. Cacilda, muito obrigado. Essa emenda já foi protocolada pela Comissão de Obras. Como vocês puderam acompanhar pela leitura da emenda e da justificativa, a proposta dessa comissão é de reduzir a proposta original do plano diretor, que é de 160 mil metros quadrados, a área especial de interesse econômico próximo ali à Mali, reduzir para 52 mil metros quadrados, a fim de contemplar uma solução para a preocupação dos alagamentos foram mencionados aqui nas audiências públicas. Eu quero colocar, então, essa proposta de emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam em comissão. A emenda está aprovada, então, pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. Emenda de número 28. Cacilda, por gentileza. Proposta de emenda ao projeto de lei 4358/2018, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no município de Itajubá. Senhor presidente, a Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, apresentada pelos vereadores em funcionário, vem apresentar a emenda abaixo, objetivando a substituição dos mapas constantes do anexo 1, 2, 4, 6 e 7 do projeto de lei 4358, de 12 de dezembro de 2018, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no município de Itajubá. Emenda número 28. Substitui mapas constantes nos anexos 1, 2, 4, 6 e 7 do projeto de lei número 4358, de 12 de dezembro de 2018, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no município de Itajubá. Os anexos 1, mapa de macrozoneamento. 2, mapa de zoneamento urbano e articulação viária. 4, mapa de áreas especiais. 6, mapa de sobreposição de zoneamento urbano e áreas especiais. E 7, descrição do perímetro urbano, constantes no projeto de lei 4358 de 2018, fica substituído pelos mapas propostos por esta emenda. Justificativa. Esta emenda propõe alteração no perímetro urbano do município de Itajubá, com consequente ampliação da zona urbana em seu limite oeste, conforme apresentado na imagem a seguir, e em maior escala na imagem anexada à justificativa dessa proposta. A alteração do perímetro urbano proposta ocorre exclusivamente entre o P77 e o P78 do anexo 7 ao PL 4358 de 2018, passando a ter como limite a fronteira com o município de Piranguinho. Esta proposta se dá em razão de incluir a área em questão na zona urbana e classificá-la como área especial de interesse econômico, por ser uma área plana margeando a rodovia BR-459, ou seja, de grande interesse econômico. A limitação do perímetro urbano indicada na proposta original do Poder Executivo deixa de fora essa área, que, a nosso ver, apresenta grande potencial econômico e pode ser útil para a implantação de novas empresas e indústrias e ainda segue exatamente o contorno de uma propriedade particular, fazendo parecer que pode haver beneficiamento de um ou outro proprietário. A presente proposta tem como objetivo corrigir essas duas questões. Alteração que o PL 4358 de 2018 sofrerá. Anexo 1. Mapa de macrozoneamento. Ocorrerá ampliação da zona urbana do município em seu limite oeste, conforme imagem anexa a esta emenda. Anexo 2. Mapa de zoneamento urbano e articulação viária. Ocorrerá ampliação da zona de expansão urbana do município em seu limite oeste, conforme imagem anexa a esta emenda. Anexo 4. Mapa de áreas especiais. E, anexo 6, mapa de sobreposição de zoneamento urbano e áreas especiais. A área ampliada por esta proposta será considerada como área especial de interesse econômico, respeitando a área especial de interesse ambiental existente nas proximidades. Anexo 7, descrição do perímetro urbano. As alterações propostas do perímetro urbano ocorrerão exclusivamente entre os pontos P77 e P78, do previsto no anexo 7 do PL 4358, de autoria do Executivo. Câmara Municipal do Itajubá, 7 de agosto de 2019. Assino os vereadores da Comissão de Obras, Rodrigo Melo, José Maria, Renato Nascimento, José Vladimir e Fabrício Oliveira. Cacilda, muito obrigado pela leitura.
Antes de discutir essa proposta dessa emenda, deixe-me apenas fazer uma pequena correção aqui. A emenda anterior, lida, a de número 27, nós fizemos uma votação aqui, mas, na verdade, não é uma votação ainda pela emenda, porque ela está sendo apresentada e sendo protocolada por essa comissão e ainda vai passar por todo o trâmite legislativo. Ainda vai passar pela análise do jurídico, posteriormente pela Comissão de Constituição. Então, na verdade, não foi uma votação da emenda que nós fizemos aqui e nem é votação de emenda que nós vamos fazer. Eu preciso fazer essa correção aqui. Nós vamos apenas concordar aqui de que que essas emendas sejam apresentadas e protocoladas pela Comissão de Obras. Vereador Renato, boa tarde. Zé Maria, vereador. Só queria me colocar aqui, até para ficar muito claro para as pessoas que nos acompanham, para quem está aqui, mesmo quando você colocou em votação, eu não faço parte desta comissão. Eu estou apenas participando da reunião da comissão, como o vereador pode participar de qualquer reunião. Então, quando se coloca alguma coisa em votação, eu estou isento de votar. Eu não posso votar, eu não faço parte desta comissão, apenas fazendo minha participação, acompanhando quais são as propostas que estão sendo feitas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador João Carlos, o senhor é muito bem-vindo aqui nessa reunião, muito obrigado. Perdoe-me o descuido em não fazer essa explicação para o público que nos acompanha. Os senhores querem compor aqui o plenário? Por gentileza, fiquem à vontade. São nossos convidados. Alexandre, também quer participar? Pode ficar à vontade. São todos muito bem-vindos a essa casa. Falar no microfone. Na primeira reunião do Conselho Permanente de Obras, dia 12 de junho, nós levantamos algumas questões. Eu gostaria de reafirmar agora, realmente, porque está ligado ao assunto que vocês estão tratando. Esse mapa, nós questionamos esse mapa, que ele não está identificado. Existe um mapa, no caso aqui do anexo 4, mapa de áreas especiais. O mapa não foi assinado pela arquiteta e não tem uma revisão. Então, se esse mapa entra na lei, qualquer hora você substitui esse mapa sem nenhuma dificuldade. Então, isso foi uma ponderação que nós fizemos. Quando designar um mapa, anexo 4, mapa de áreas especiais, revisão 0, data tal, definir bem esse mapa, porque senão fica muito vago. Essa foi a ponderação que nós fizemos. Esse mapa, para nós, está sem... Muito bem. Eu me recordo desse apontamento e os mapas já estão sendo todos adequados conforme a solicitação, o apontamento feito. Então, teria que colocar pelo aqui. menos uma revisão Sim, nele, sim. a revisão 0, a revisão 1, e assinado pelo arquiteto, Sim, porque isso esse tá mapa sem sendo assinatura observado. do arquiteto não tem valor nenhum. Ok. Já o comprometimento da secretária Edna também com relação a essa observação feita pelos senhores. Tá bem? Pela ordem, senhor presidente, essa reunião está sendo gravada através de áudio e vídeo, gostaria que o senhor se identificasse e dissesse o nome da entidade, por favor. Meu nome é Paulo José Braz Rosas, estou representando a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Itajubá, a AENAI. Muito obrigado pela presença e a contribuição de vocês aqui. Muito obrigado. Sobre essa emenda que está sendo proposta pela Comissão de Obras, lida ainda há pouco pela servidora dessa casa aqui, a Cacilda, trata-se de uma proposta para ampliar o perímetro urbano no município de Itajubá, ali próximo, deixa eu ver um ponto de referência aqui, a BR-459, sentido Piranguinho. Como é que é o nome daquela... Isso, muito bem colocado, ali próximo do lixão.
de pé de moleque, tem um carro de boi ali, né? Exatamente. A proposta desta emenda é de estender um pouco mais essa área que compõe o perímetro urbano para poder abarcar uma área plana que tem ali diante daquela, ali próximo, né? Margeando a BR-459. Então, essa é a proposta colocada aqui por esta emenda dessa comissão. O vereador Zé Maria está de acordo? Só reiterando aqui, o vereador Joel Carlos de Almeida, por não compor a comissão de obras, abstém desse momento de votação, né? Muito bem. Essas são as duas emendas que já foram protocoladas para o plano diretor pela comissão de obras. Agora eu gostaria de apresentar a todos vocês aqui as demais emendas que serão protocoladas pela comissão de obras. Essas emendas, quero repetir aqui, que são resultado do trabalho feito das audiências públicas, na participação da ANAI, na participação de todos que estiveram aqui conosco, juntamente com a Pone, com a secretária de Planejamento Edna e toda aquela equipe. Todos aqueles apontamentos foram levados para serem analisados pela Prefeitura e agora retornaram para a Comissão de Obras no formato das emendas. Então, eu quero solicitar aqui a Cacilda que faça, então, para nós, a leitura das emendas e as suas justificativas, uma a uma, e assim nós vamos aqui, vereador Zé Maria Bom, uma a uma, acordando aqui se compõe o nosso dossiê de emendas dessa comissão de obras ou não, tá bem? E aí, nessa ocasião, fica aberta a participação de vocês que estão aqui conosco. Exato. Até o momento 28 emendas. Eu acessei o site da Câmara, eu notei lá, hoje, 28 emendas. Exato. Agora ali, nós vamos ver as emendas de número 29 até 44. Elas não estão no sistema porque ainda não foram apresentadas. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, concordar se nós vamos apresentá-las ou não. Anteriores, da 1 até 27. Já estão no sistema, exatamente. Já estão aprovadas pela comissão. Não, já foram protocoladas. Agora elas vão passar pelo trâmite legislativo, que é a análise jurídica, discussão nas comissões, para posteriormente chegar no plenário. Renata, aí na segunda-feira, isso que eu entendi, aí na segunda-feira vão ser lidas novamente essas 44 emendas ou propostas de emendas? Não. Só para compor, só para respeitar o trâmite legislativo, o plano diretor precisa entrar no plenário para votação em primeiro turno. Nesse momento em que o plano diretor for entrar em discussão, as emendas serão apresentadas. Todas essas emendas aqui, as de número até o 28, e se nós concordarmos aqui, essas que vão ser apresentadas agora, elas irão compor novas emendas até a número 44, e aí a comissão de obras vai apresentar para o plenário, formalmente, as 44 emendas. Nesse momento, segunda-feira... Isso na segunda-feira. Na segunda-feira, nesse momento, o plano diretor, o projeto, vai ser paralisado para que as emendas sejam todas analisadas pelo jurídico, e aí sim nós vamos iniciar um trâmite legislativo sobre as emendas. Aí nós vamos discutir uma a uma e definitivamente votar para então chegar no plenário. Então, são dois momentos. O primeiro, em que o plano diretor, na segunda-feira, recebe essas possíveis 44 emendas. E o segundo momento, após a análise de todas as emendas, aí sim o plano diretor retorna para o plenário para então ser votado com as suas emendas. E isso não tem data ainda, né? Não temos data ainda porque é difícil prever quanto tempo o jurídico da nossa casa e o trâmite legislativo vai demorar para analisar juridicamente as 44 emendas. Juridicamente e tecnicamente, né? As 44 emendas. Então, até este momento, 28. Se nós concordarmos com todas aquelas que estão ali, serão um total de 44. Um total de 44. Exatamente. Cacilda, então eu vou pedir a gentileza que, ao ler a emenda, você vai falar a numeração que está aí, mas é a possível numeração, se for acatada aqui, porque ainda não tem número, né? A gente colocou o número, mas... Muito bem, por gentileza. Posso mudar. Emendas ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Emenda número 29.
ao projeto de lei número 4358 de 2018. O inciso 37 do artigo 11 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Quinto, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Instrumento que impõe a obrigação de que o imóvel seja parcelado, edificado ou utilizado. Justificativa. Com essa emenda, pretende-se incluir o conceito / definição da expressão parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, no inciso 37 do artigo 11 do projeto de lei número 4358 de 2018, pois restou ausente no texto do projeto. Muito obrigado. Alguma observação sobre essa emenda? Tudo bem. Vereador Zé Maria, de acordo, então? Essa compõe a emenda número 29? Ok. Essa será protocolada pela Comissão de Obras como emenda número 29. Pode prosseguir, Cacilda. Emenda 30 ao projeto de lei 4358 de 2018. Suprime o parágrafo único do artigo 19 do projeto de lei 4358 de 2018, passando o artigo 19 do projeto de lei 4358 de 2018 a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. O perímetro urbano somente poderá ser alterado quando da revisão do plano diretor, salvo em caso previsto no artigo 95 dessa lei. Justificativa. Entende-se haver inconsistência do caput do artigo 19 do projeto de lei 4358 de 2018 com o artigo 84 do projeto de lei 4359 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá. Pelo projeto de lei de ocupação, de parcelamento, ocupação e uso do solo, estabelece que, artigo 84, para definição de zoneamento, o processo de parcelamento do solo deverá ser enviado à CAI, instância instituída pelo plano diretor, em 2 momentos. Primeiro, quando fornecimento de diretrizes. Segundo, quando da aprovação do loteamento. Diante disso, faz-se necessária a alteração da redação do disposto no caput do artigo 19 do projeto de lei número 4358 de 2018 e consequente supressão do parágrafo único do referido artigo. Cacilda, muito obrigado. Essa é a proposta de emenda número 30. Vereador Zé Maria, de acordo? Muito bem, então a Comissão de Obras irá protocolar esta segunda opção como a emenda de número 30. Próxima, Cacilda, por gentileza. Emenda número 31 ao projeto de lei 4358/2018. O inciso 1º do artigo 28 do projeto de lei número 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. 1. Permissão do parcelamento do solo sob as formas de loteamento ou desmembramento somente se for adotada solução técnica que isente a área a ser parcelada do risco de inundação, o que deverá ser comprovado mediante termo de responsabilidade e laudo técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica. Justificativa. Entende-se necessária a inclusão do profissional arquiteto urbanista como profissional habilitado para laudo técnico, uma vez que ele emite por meio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o RRT. Muito obrigado, Cacilda. Essa é a proposta para compor a emenda de número 31. Vereador Zé Maria, de acordo? Muito bem, então a comissão irá protocolar esta como emenda de número 31. Próxima proposta, Cacilda, por gentileza. Emenda número 32 ao projeto de lei 4358/2018. O artigo 30 do projeto de lei 4358/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. A área de referência do Sapucaí compreende uma faixa ao longo do rio Sapucaí com largura mínima de 50 metros a partir de cada margem do rio. Justificativa, necessária adequação do valor disposto em número e do valor disposto por extenso entre parênteses. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Cacilda, quero deixar aberto, né, o momento em que os senhores quiserem
fazer algum comentário, basta pedir a palavra, tá bem? Vereador Zé Maria, essa foi a leitura da proposta de número 32, de acordo? Bem, então, podemos protocolar esta como emenda de número 32. Próxima, por gentileza, Cacilda. Emenda 33 ao projeto de lei 4358/2018. Os incisos 2 e 3 do artigo 36 do projeto de lei número 4358 de 2018 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36. 2. Coeficiente de aproveitamento básico, CAB, 1,5. 3. Coeficiente de aproveitamento máximo, o CAM, 1,5. Justificativa. Na área de especial interesse econômico, anteriormente denominada Zona de Empreendimentos de Impacto, entende-se necessária a manutenção do coeficiente de aproveitamento do atual plano diretor, entre parênteses, Lei Complementar número 8 de 2003, fecha parênteses, abre parênteses, que é de 1,5 e no projeto de lei 4358 de 2018 propõe 0,8, fecha parênteses, pois existe a possibilidade de haver prejuízo para a expansão das indústrias já instaladas nos distritos industriais da cidade, segundo apontamento realizado pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Não há óbice, portanto, quanto à alteração da taxa de ocupação para 70%, conforme consta no inciso 4 do artigo 36 do projeto de lei 4358. Apenas vê-se óbice na alteração do coeficiente de aproveitamento. Para melhor compreensão da matéria, ilustra-se abaixo as taxas de ocupação e coeficiente de aproveitamento do atual plano diretor, entre parênteses, entre aspas, Lei Complementar número 8 de 2013, fecha aspas, do plano diretor, revisão, abre parênteses, projeto de lei 4358 de 2018, fecha parênteses, e da proposta que ora se faz através da presente emenda, conforme apontamento realizado pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Assim, se faz a alteração da redação dos incisos 2 e 3 do artigo 36 do projeto de lei 4358 de 2018, para fixação do coeficiente de aproveitamento básico em 1,5 e do coeficiente de aproveitamento máximo 1,5, nos aterros situados na área de especial interesse econômico. Silda, muito obrigado. Essa é a proposta de número 33. Doutor Zé Maria, de acordo? Muito bem. A Comissão de Obras irá protocolar, então, esta como a emenda de número 33. Ao final, antes de prosseguir com a leitura, Cacilda, ao final, depois que a comissão aqui deliberar, se todas essas aqui certamente serão compostas as nossas emendas, eu vou entregar uma cópia para cada um dos senhores, para que os senhores tenham conhecimento também, né, na íntegra de tudo que está sendo protocolado. Tá bem? Cacilda, por gentileza. Agora a de número 34, né? Por Emenda gentileza. número 34 ao projeto de lei 4358 de 2018. Os incisos 2 e 3 do artigo 40 do projeto de lei 4358 de 2018 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. 2. Coeficiente do aproveitamento básico, 3,5. 3. Coeficiente de aproveitamento máximo, 3,5. Justificativa. Na área de interesse tecnológico, entende-se necessária a alteração do coeficiente de aproveitamento do atual plano diretor, 6,0, conforme Lei Complementar 8 de 2003, para 3,5, pois o projeto de lei número 3358 de 2018 propôs radicalmente a mudança para 1,5, causando um grande impacto na área construída, permitida para a instalação de empresas de base tecnológica, segundo apontamento realizado pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Como demonstração prática deste efeito, cita a referida secretaria o exemplo de um aterro com área de 1.000 metros quadrados que o plano diretor vigente, Lei Complementar 8 de 2003, pode construir até 6.000 metros quadrados com uma taxa de ocupação de 40%, e no projeto de lei 4358 de 2018, a área construída não poderá ultrapassar 1.500 metros quadrados, com taxa de ocupação a ser definida pelo projeto arquitetônico. Assim, propõe com a presente emenda um equilíbrio, isto é, um meio termo, de modo que o coeficiente de aproveitamento seja de 3,5, permitindo a construção de até 3.500 metros quadrados em um aterro hipotético de 1.000 metros quadrados, o que propiciaria construções mais compactas, porém com alta densidade de ocupação, estando em conformidade com a vocação tecnológica da área. Essa é a proposta de emenda provável número 34.
Vereador Zé Maria, de acordo? Muito bem. Emenda de número 34, de acordo. Vamos para número 35. Cacilda. Emenda número 35 ao projeto de lei 4358 de 2018. Inciso 2 do artigo 43 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43. 2. AIS 2. Área ocupadas por assentamentos habitacionais com população predominantemente de baixa renda, onde haja interesse público em promover a recuperação física e ambiental de áreas degradadas, bem como a oferta de equipamentos e espaços públicos. Justificativa. Em relação ao disposto no artigo 43, especificamente em seu inciso 2, sobre as características da IS 2, que abrange, além dos objetivos da recuperação física e ambiental de áreas degradadas e oferta de equipamentos e espaços públicos, a questão de regularização fundiária, sem desembargos divergentes. Entende-se que a regularização fundiária deva ser objeto de lei municipal específica e não de matéria disposta na lei municipal que dispõe sobre o plano diretor do município, dada a complexidade dos procedimentos necessários em virtude da recém-publicada Lei Federal número 13.465, de 2017. Dessa maneira, propõe-se a referida emenda para conferir nova redação ao inciso 2 do artigo 43 do projeto de lei número 4358 de 2018. Muito bem, Cacilda, muito obrigado. Essa foi a proposta de emenda número 35. Vereador Zé Maria, de acordo? Ok. Emenda número 36. Emenda 36 ao projeto de lei número 4358 de 2018. O inciso 2 do artigo 60 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 60. 2. Integrar à sociedade os assentamentos precários de interesse social, promovendo sua revitalização, propiciando a recuperação física e ambiental de áreas degradadas, a oferta de equipamentos e espaços públicos. Justificativa. Em relação ao disposto no artigo 60, especificamente em seu inciso 2, sobre os objetivos da AIS 2, que abrangem, além dos objetivos da recuperação física e ambiental de áreas degradadas e oferta de equipamentos e espaços públicos, a questão da regularização fundiária, sem embargos divergentes, entende-se que a regularização fundiária deva ser objeto de lei municipal específica e não de matéria disposta na lei municipal que dispõe sobre o plano diretor do município, dada a complexidade dos procedimentos necessários em virtude da recém-publicada Lei Federal número 13.465, de 2017. Dessa maneira, propõe-se a referida emenda para conferir a nova redação do inciso 2 do artigo 60 do projeto de lei número 4358, de 2018. Cacilda, muito obrigado. Essa é a emenda de número 36, né? Vereador Zé Maria, de acordo? Ok. Muito bem, emenda de número 36 será protocolada, então, pela Comissão de Obras. Vamos para a leitura da 37. Emenda número 37 ao projeto de lei 4358, de 2018. Suprime o parágrafo único do artigo 60 do projeto de lei 4358, de 2018. Justificativa. Em relação ao disposto ao parágrafo único do artigo 60 sobre a obrigatoriedade da elaboração do projeto de regularização fundiária do AIS 2, sem embargos divergentes, entende-se que a regularização fundiária em si deve ser objeto de lei municipal específica e não matéria dispostas na lei municipal que dispõe sobre o plano diretor do município, dada a complexidade dos procedimentos necessários em virtude da recém-publicada Lei Federal número 13.465, de 2017. Dessa maneira, propõe-se a referida emenda para suprir o parágrafo único do artigo 60 do projeto de lei 4358. Cacilda, muito obrigado. Vereador Zé Maria, de acordo? Bem, então essa irá compor a emenda de número 37. Antes de prosseguir com a leitura da número 38 e das demais, Cacilda, providenciei aqui umas cópias para que os senhores possam acompanhar conosco a leitura. Só um momento, deixa eu entregar.
Muito bem, agora nós vamos fazer a leitura da que possivelmente será a emenda de número 38. Correto, né, Cacilda? Por gentileza. Emenda número 38 ao projeto de lei 4358 de 2018. O artigo 61 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61. O parcelamento do solo nas AIS 2 será aprovado pelo Poder Executivo Municipal a título de urbanização específica de interesse social, em conformidade com o artigo 4º, inciso 2, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Justificativa: do mesmo modo como justificado nas propostas de emendas anteriores, entende-se que a regularização fundiária não deva ficar restrita nas áreas demarcadas como AIS 2 e não deva regulamentada no plano diretor, pois, além de serem complexos os procedimentos necessários previstos na recente Lei Federal nº 13.465, de 2017, dispor tal matéria no plano diretor poderia ocasionar a própria inviabilização da regularização fundiária, pela rigidez de alteração, revisão do plano diretor, além de lei específica ser tecnicamente instrumento mais adequado. Dessa maneira, propõe-se a referida emenda para suprir o parágrafo único do artigo 60 do projeto de lei 4358 de 2018, uma vez que se propõe a edição de lei municipal própria para tal fim. Abre aspas, regularização fundiária. Fecha aspas. Emenda de número 38. Vereador Zé Maria, de acordo? Ok. Vamos para número 39. Emenda 39 ao projeto de lei 4358 de 2018. Os incisos 1 e 2 do artigo 62 do projeto de lei 4358 de 2018 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. 1. Área mínima, 125 metros quadrados. 2. Frente mínima, 6 metros. Justificativa. Acredita-se na necessidade de fixação dos mesmos parâmetros urbanísticos que a AIS 1 pelo atendimento do mesmo público, apesar da diferença de finalidade. Emenda de número 39, de acordo, vereador Zé Maria. Ok, emenda número 40. Emenda número 40 ao projeto de lei 4358 de 2018. Parágrafo único do artigo 62 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. Parágrafo único. Os lotes com área inferior ou superior aos limites definidos no caput desse artigo deverão ser objeto de aprovação pelo município mediante parecer técnico fundamentado, assinado por profissional competente e que justifique a necessidade de aprovação de lotes com área superior a 250 metros quadrados em situações tais como, dentre outras, a. Lotes cuja conformação prejudique seu aproveitamento. B. Lotes adquiridos por uso capião. C. Lotes outorgados a pessoas jurídicas para usos institucionais. D. Lotes destinados a usos não residenciais que demandem área maior que a máxima permitida. E. Lotes condominiais com frações de, no mínimo, 125 metros quadrados. F. Lotes que já eram maiores que 250 metros quadrados no projeto original do loteamento. Justificativa. Segundo apontamento, a Secretaria Municipal de Planejamento, a proposta do PL ao 4358 de 2018, na AIS 2, é a manutenção das características urbanas do local, tipologias e público residente. Portanto, propõe-se com a presente emenda a manutenção dos critérios dispostos no plano diretor, lei vigente, Lei Complementar número 8 de 2003. Obrigado, Cacilda. Vereador Zé Maria, de acordo? Ok. Vamos para a emenda de número 41. Emenda número 41 ao projeto de lei 4358 de 2018. O artigo 63 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 63. Parcelamento do solo de glebas na área AIS 2 deverá seguir os parâmetros urbanísticos do zoneamento e não os parâmetros específicos das áreas especiais. Justificativa. Em relação ao disposto do artigo 63, que dispõe sobre os lotes oriundos de parcelamentos resultantes de regularização fundiária de interesse social, não poderão ser objeto de remembramento. Entende-se que tal disposição, em virtude das alterações propostas através de emendas anteriormente feitas
que desviluncam a AIS 2 da regularização fundiária, far-se-ia sem sentido e descontextualizada, uma vez que se propõe que a área de regularização fundiária no município seja disposta em lei municipal específica. Assim, em virtude de apontamento realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento de acréscimo do novo disposto na subseção 6 do projeto de lei 4358 de 2018, oportuna-se alteração da atual redação do artigo 63 do projeto de lei 4358 de 2018, para que ora se faz de que o parcelamento do solo de glebas nas AIS 2 deverá seguir os parâmetros urbanísticos do zoneamento e não os parâmetros específicos de áreas especiais. Dessa maneira, propõe-se a referida emenda para alterar a redação do artigo 63 do projeto de lei número 4358 de 2018. Essa foi a emenda, a proposta para a emenda 41, vereador Zé Maria, de acordo? Muito bem. Essa será a emenda de número 41. Dando continuidade, temos a emenda agora de número 42. Emenda 42 ao projeto de lei número 4358 de 2018. O artigo 68 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68. Lei municipal específica disporá sobre normas e procedimentos necessários para a regularização fundiária no município de Itajubá. Justificativa. Do mesmo modo, como justificado as propostas de emendas anteriores, entende-se que a regularização fundiária não deva ficar restrita nas áreas demarcadas como a AIS 2 e não deva regulamentada no plano diretor, pois, além de serem complexos, os procedimentos necessários previstos na recente Lei Federal nº 13.465, de 2017, dispor tal matéria no plano diretor poderia ocasionar a própria inviabilização da regularização fundiária, pela rigidez de autorização, revisão do plano diretor, além da lei específica ser tecnicamente o instrumento mais adequado. Dessa maneira, propõe-se referida emenda para suprir o parágrafo único do artigo 60 do projeto de lei número 4358 de 2018, uma vez que se propõe a edição de lei municipal própria para tal fim, regularização fundiária. Muito obrigado, Cacilda. Vereador Zé Maria, de acordo? Ok, essa será, então, a nossa emenda de número 42. Cacilda, deixa eu só informá-la que o material que está na sua mão aí está incompleto. Faltam mais algumas emendas. Na verdade, vai até a de número 50. Ah, tá. Faltam Vai até 6 44. aí. Assim que você chegar na de número 44, eu te entrego as demais aqui. A 44 não tem nem a justificativa. Então, faltou aí algumas páginas. Vamos para a leitura da 43, por gentileza, e aí eu já te entrego esse material que está aqui na minha mão. Certo. 43. Emenda número 43 ao projeto de lei 4358 de 2018. O artigo 70 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 70. Não poderá ser aprovada a edificação existente antes do registro do parcelamento do solo no cartório de registro de imóveis local. Justificativa. Acredita-se que, para que haja um lote, o mesmo deva ser regularizado, primeiramente por meio do parcelamento do solo, para somente após obter a aprovação da edificação. Portanto, o presente artigo não apresenta coerência quanto à sua proposta. Essa medida visa evitar que sejam averbadas edificações em glebas, sem essas tenham sido previamente submetidas ao devido parcelamento do solo. Cacilda, muito obrigado. Essa proposta de emenda número 43. Vereador Zé Maria, de acordo? Ok. Cacilda, pode continuar a leitura nesse aqui? Emenda número 44 ao projeto de lei 4358 de 2018. O inciso 2º do artigo 77 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 77. Segundo, na ausência da previsão expressa de altura máxima da edificação do perímetro de entorno do bem tombado no respectivo dossiê, essa deverá ser definida pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá,
em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento. Justificativa. Necessária simples correção textual do nome Conselho Deliberativo de Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá, pois o projeto de lei 4358 dispõe equivocadamente Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá. Muito bem, uma emenda muito simples, apenas de uma correção de redação. Vereador Zé Maria, de acordo? Ok, vereador está de acordo. Essa será a nossa emenda de número 44. Então, faltam apenas mais 5 emendas, então nós teremos um total de 50 emendas, né, ao plano diretor. 45, por gentileza, Cacilda. Emenda número 45, projeto de lei 4358 de 2018. O caput do artigo 82 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 82. Áreas de especial interesse ambiental são aquelas que, por concentrarem remanescentes florestais expressivos, mata em regeneração ou por situarem em cota superior a 950 metros acima do nível do mar, são especialmente importantes para a preservação de mananciais e ecossistemas. Acima da cota 950, a instalação de qualquer uso ou equipamento dependerá de análise individual e aprovação pelas instâncias previstas nessa lei, com ratificação pela Comissão de Acompanhamento e Implementação do Plano Diretor do Desenvolvimento Integrado. Justificativa. Entende-se que a análise técnica de uma área de complexidade ambiental e geotécnica deverá ser realizada por um corpo técnico especializado, como o proposto para a Comissão de Acompanhamento e Implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, garantindo assim maior segurança ao futuro empreendimento a ser locado. Muito obrigado. Essa é a emenda de número 45, vereador Zé Maria. Ok, de acordo. Vamos para a de número 46. Emenda número 46 ao projeto de lei 4358 de 2018. O inciso 2 do artigo 87 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 87. 2. AER 2, onde é permitido o uso residencial multifamiliar, comercial, misto e misto, com restrição de altimetria. Justificativa. Acredita-se que deva estar em conformidade com a descrição da AER, onde o uso é predominantemente residencial, com possibilidade do uso comercial e misto. Emenda de número 46, vereador Zé Maria, de acordo? Agora, emenda de número 47, Cacilda, por gentileza. Emenda 47 ao projeto de lei 4358 de 2018. A linha B do inciso 3 do artigo 88 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 88, 3B, a linha B. 3 metros na AER 2. Justificativa. Entende-se necessária a alteração do afastamento frontal mínimo de 2 metros na AER 2 para 3 metros, para manutenção do alinhamento nas edificações existentes ou já consolidadas que possuem afastamento frontal de 3 metros. Muito bem, emenda de número 47, vereador Zé Maria. Ok. 48, Cacilda. Emenda 48, número 48 ao projeto de lei 4358 de 2018. O artigo 89 do projeto de lei número 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 89. Na ER 2, o primeiro pavimento, térreo, deverá ser constituído por pilotes, podendo conter compartimentos não habitáveis, destinados a comércio, depósito e atividades de lazer, uso comum e garagem. Justificativa. Como consta na área do artigo 89 do projeto de lei número 4358 de 2018, o artigo retira o direito do proprietário de edificar uma moradia ou comércio com apenas um pavimento. Tipologia esta predominante atualmente na região demarcada nesta área especial. Diante disto, faz-se necessária a alteração de sua redação, conforme proposta de emenda ora apresentada. Muito obrigado, Cacilda. Emenda de número 48, vereador Zé Maria. Ok. Chegando ao final. Emenda 49 ao projeto de lei 4358 de 2018.
O inciso 5º do artigo 166 do projeto de lei número 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 166, inciso 5º. Analisar e deliberar sobre a aprovação de empreendimentos de impacto, inclusive sob áreas com cota superior a 950 metros. Justificativa. Entende-se que a análise técnica de uma área de complexidade ambiental e geotécnica deverá ser realizada por um corpo técnico especializado, como proposto para a Comissão de Acompanhamento e Implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, garantindo assim maior segurança ao futuro empreendimento a ser locado. Complementação à proposta de alteração do artigo 82 do projeto de lei número 4358 de 2018. Emenda de número 49, vereador Zé Maria. Ok. Muito bem. Por fim, a emenda de número 50. Emenda número 50 ao projeto de lei 4358 de 2018. O artigo 167 do projeto de lei 4358 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 167. A CAI será composta por 6 membros efetivos multidisciplinares, nomeados pelo prefeito, com mandato de tempo indeterminado, constituído necessariamente por representantes técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento, da Procuradoria-Geral do Município e de órgãos responsáveis pelas políticas setoriais de mobilidade, saneamento e meio ambiente. Justificativa. Entende-se haver necessidade de acompanhamento jurídico nas deliberações de competência da CAI. Ademais, os órgãos responsáveis pela área de habitação e aprovação de projetos de lei em AIC são inseridos na Secretaria Municipal de Planejamento. Muito bem. Vereador Zé Maria, de acordo? Ok. Proposto de item 166, a criação da comissão de acompanhamento, não usar essa criação e fazer esse trabalho através do CODIT. Não foi aprovado. Essa é a emenda 49 ou 48? Está sendo 49. contemplada na de número 49? 39. Nós Nós tínhamos proposto isso, porque vai ser criada uma nova comissão, sendo que já tem uma comissão, que é o CODIT, que é o Conselho de Desenvolvimento da Jubá. Por que criar uma comissão especial só para isso? Essa foi nosso questionamento na época daquela primeira reunião. Bom, eu vou transferir esse questionamento à secretária de Planejamento, porque essas propostas aqui foram trazidas por ela. Exato. Me lembro na ocasião onde nós mencionamos essa situação que está prevista aqui na emenda. Estão mantendo o que estava no projeto de lei 4358. Estão mantendo. Sim. Nós estávamos naquela reunião, nós questionamos por que criar uma comissão, sendo que existe o CODIT, é o Conselho Maior, instância maior. Estou anotando aqui. Inclusive, parece que o CODIT faz parte desse conselho que está sendo proposto. E está abaixo desse conselho. Ao contrário, nós entendemos que o CODIT está acima. Eu estou colocando essa observação aqui, vou levar isso ao conhecimento jurídico, e no momento em que o departamento jurídico receber essa emenda para análise, considerar esse apontamento e exarar o seu parecer. Uma ponderação só. Claro, muito bem colocado. Tem mais algum apontamento? Tem sim. Nós tínhamos também considerado que o artigo 13 e 14 da Lei Complementar 008 estabelece que toda a revisão do plano diretor deverá ser submetida ao CODIT, que é o Conselho de Desenvolvimento de Itajubá. A nosso ver, o Decreto-Lei 4358 não passou pelo CODIT. Quem está valendo ainda é o 008. Isso é uma lei, é uma determinação legal. Se nós questionamos, a Pony diz que já tinha sido feita essa reunião. A ENAI faz parte do CODIT, nós não fomos convidados, convocados. Parece que ele entregou uma ata da reunião
da Câmara, eu não sei, sinceramente, nós não temos conhecimento dessa ata. Eu também não tive acesso a essa ata, mas eu me recordo que ele falou isso aí. mencionou, sim. Mas eu falei, a ENAI faz parte integrante do comitê, nós nunca fomos convocados para essa reunião. Eu vou anotar aqui e solicitar que a cópia dessa ata seja encaminhada à ENAI. E faz parte da legislação atual. Está valendo ainda o 008, né? Bem, eu solicito que a cópia dessa ata seja encaminhada para apreciação dos senhores. Bem? Mais algum? Não, só isso. Muito bem. Então, deixe-me repassar aqui. Estamos protocolando, então, a Comissão de Obras, Cacilda está protocolando essas 22 emendas, que vai da número 29 até a número 50, porque já estão protocoladas 28 emendas, certo? Então, vou pedir para que os procedimentos de praxe sejam tomados, de maneira que esse conteúdo componha as novas emendas propostas pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, ok? Eu tenho acesso ao site, eu tenho acompanhado todas as emendas. E as 28 emendas estão lá, bem Correto. claras. E agora vão ser complementadas por essas outras. Assim que essas aqui forem protocoladas, porque ainda não foram apenas Vai ser apreciadas incluída pela no comissão, site. elas serão incluídas lá e vão passar por toda a análise do trâmite legislativo, ok? Só repetindo aqui para ficar muito claro, na próxima segunda-feira, na reunião ordinária dessa casa, o plano diretor vai entrar na ordem do dia, mas ele será sobrestado para receber essas 50 emendas, o total das 50 emendas, e essas 50 emendas serão analisadas pelo jurídico e posteriormente pelas comissões. Será uma nova oportunidade de, mais uma vez, discutirmos cada emenda ponto a ponto. Portanto, os senhores vão levar esse material que eu entreguei para os senhores, que ainda não se encontra no site da Prefeitura, porque não foram protocoladas ainda, mas os senhores já terão a oportunidade de analisar com mais critério, e se houver ainda assim um apontamento, alguma observação, ainda há tempo de nos procurarem para que sejam feitas as alterações que forem propostas e cabíveis, né, dentro do trâmite legislativo. Depois que nós passarmos essa etapa do plano diretor, aí nós vamos para o plano de uso e ocupação do solo, e a lei de uso e ocupação do solo e o Código de Obras. Eu quero aproveitar que, nessa ocasião, presido interinamente essa comissão de obras e solicitar, Cacilda, por gentileza, eu tenho aqui em mãos uma documentação que compõe alguns apontamentos que podem se tornar emendas tanto à lei de uso e ocupação do solo, tanto à lei de uso e ocupação do solo, quanto ao Código de Obras, que foram levantados pela CDL. Eu quero aproveitar aqui a presença do Alexandre, que está aqui representando a CDL. Alexandre, eu quero solicitar, então, aqui, Cacilda, que esses apontamentos sejam encaminhados pela Secretaria, ou melhor, pela Comissão de Obras, para a Secretaria de Planejamento, para que seja feita uma apreciação desses apontamentos e que, na composição das emendas que estão sendo propostas pela Secretaria para a Comissão de Obras, elas sejam também analisadas e ponderadas para que nós não tenhamos dois trabalhos, né? Venha primeiro as da Prefeitura e depois as nossas aqui, né? Para que seja apreciada todas juntas com as propostas que a própria Secretaria vai trazer para a Comissão de Obras. Então, Alexandre, aqui na sua presença e na presença de todos, eu quero registrar aqui que estou solicitando que seja encaminhado à secretária Edna os apontamentos feitos pela CDL para a Lei de Uso de Ocupação de Solo e para o Código de Obras. Muito bem. Renato, só Sim, por gentileza. um questionamento aí. Essas 50 propostas de emenda vão ser apresentadas aos demais vereadores na segunda-feira, isso, que o plano diretor vai estar em pauta. Correto? Correto. Você diz que vai ter que passar pelo jurídico da Câmara. Correto. Esse jurídico da Câmara passa nessa semana ou após a apresentação aos demais vereadores? Na segunda-feira, então, nós vamos apresentar ao plenário, para que todos tenham conhecimento da existência dessas 50 emendas. O projeto, então, vai ser paralisado.
e aí o jurídico vai analisar. Eu ainda não sei dizer quanto tempo o departamento jurídico vai precisar para fazer a análise. Eu acho que não há necessidade, Zé Maria. Eu peço que chame o departamento jurídico para tirar essas dúvidas, por favor. Muito bem. Por gentileza, Cacildo, se tiver alguém que possa esclarecer essa dúvida aqui para nós. Zé Guaraci, então, as emendas serão analisadas pelo jurídico no tempo em que ele vai, imagino que ele vai estimar aqui um tempo dessa análise das emendas para nós. Depois de analisado pelo jurídico e exarado o parecer do jurídico, elas vão passar pelas comissões para que as comissões votem ou não a composição das emendas para o plenário. Então, são 3 etapas. Primeira etapa, análise jurídica. Segunda etapa, análise das comissões. E a terceira etapa, então, que é o plenário, é o momento onde nós fazemos a discussão e votação de emenda por emenda. Depois que cada emenda for aprovada ou não, aí sim a votação do plano diretor em si. Emenda por emenda em 2 turnos de votação. Em 2 turnos de votação, que acontecem em semanas distintas. Doutor Gustavo, seja bem-vindo aqui à nossa reunião de comissão. Nós estamos deliberando aqui sobre as propostas de emendas, veja bem, proposta de se tornar emendas ao plano diretor. Essas emendas estão sendo protocoladas pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. Todas essas emendas são resultado das nossas audiências públicas, dos apontamentos feitos pela AENAI e por outras instituições que participaram conosco, e agora nós estamos protocolando, dando um total de 50 emendas somente ao plano diretor. E para esclarecer aqui aos participantes aqui que representam a AENAI e também ao público que nos assiste, na segunda-feira, como já foi dito pelo Luiz Gonzaga aqui, o plano diretor entrará na ordem do dia, e no momento em que ele for para ser discutido e votado, as emendas serão apresentadas para conhecimento de todo o plenário. A partir desse momento, o projeto será sobrestado e nós teremos um interstício, nós teremos um período de tempo para que essas 50 emendas passem pelo jurídico e pelas comissões. A pergunta que o Guaraci fez aqui para nós é se há uma estimativa de tempo, é isso mesmo, vereador Zé Maria? Uma estimativa de tempo em que o jurídico possa exarar o parecer dessas 50 emendas, para que elas passem pelas comissões, e aí sim, o momento em que nós tenhamos aqui a discussão e votação das emendas e do plano diretor no plenário em primeiro turno. Há, então, uma estimativa de... É possível estimar um tempo, doutor Gustavo? Renato, boa tarde a todos aí. Ô, Renato, assim, fica difícil a gente fixar um tempo para a gente analisar essas emendas, né? Na realidade, salvo engano, tem algumas emendas que são da própria comissão já do início do projeto. Acho que, dentre as 50, tem algumas que já tem até parecer, né, o Gonzaga? Então, na realidade, acho que não serão 50 para o jurídico, tá? Mas, assim, fica difícil fixar. Você pode ter certeza. O plano diretor acabou sendo uma prioridade aí, face a outros projetos. E, no caso, como foi eu que dei parecer no projeto inicial, eu vou dar parecer às emendas, tá? E vai ser uma identificação exclusiva no plano diretor, a partir do momento que ela chegar no jurídico, aí ela retorna para as comissões deliberar, para depois vir ao plenário. Mas fica difícil fixar, tá? Mas o que eu posso garantir para Vossa Excelência é que vai ser, assim, não, que vai ser num tempo, até para mim, tá? Mais rápido possível. Tá? Agora, para me fixar com você, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, às vezes em 1 semana eu consigo fazer tudo, bem tranquilo, porque muitas das emendas não precisam mais de uma análise detalhada. Tá? Algumas coisas técnicas que a própria prefeitura, referente a recuo, alguma coisa nesse sentido, não cabe a gente ficar analisando se é legal ou não é. É uma questão técnica que a gente não tem nem know-how, conhecimento, para a gente ficar questionando isso daí. Tá? Mas eu vejo que poderá ser até em 1, 2 semanas, tá? Se tiver algum problema maior,
É claro que a gente vai buscar informações até mesmo junto ao executivo para a gente esclarecer qualquer dúvida que a gente que apareça na análise dessas emendas, tá? Mas fica difícil eu especificar. Mas a nossa intenção é que seja o mais rápido possível, tá? Até mesmo para votar esse projeto aí, tá bom? Presidente, só para eu complementar ali, a questão é o seguinte, esse prazo que ele está dizendo é o prazo de trabalho do jurídico, tá? Depois, o que acontece? Quando as comissões recebem, elas destinam material para o jurídico para que faça um estudo jurídico sobre essas questões. Aí esse prazo, o doutor Gustavo está dizendo, com relação ao trabalho dele. Assim que ele termina esse trabalho, ele envia para a Secretaria Legislativa, a gente passa para o relator. O relator aí tem o prazo regimental de 7 dias para trabalhar em cima do trabalho do jurídico. E depois, ele fez 7 dias, tem mais 7 para a comissão marcar a reunião. Então, tem que, depois do prazo dele, no mínimo mais 15 dias. Tá? Para que a gente possa fechar os pareceres. Agora, se tratando de 40 emendas, tirando umas 14 ou 15, como o próprio doutor Gustavo disse, é do próprio parecer, sobraria ali quase 30 emendas. 30 emendas, eu imagino que a comissão não consegue trabalhar numa reunião só. Deveria dar mais de algumas reuniões, pelo menos umas 3 ou 4 para fazer esse trabalho. Eu, pelo que eu estou entendendo aí, esse projeto aí, acho que vai até para o mês de setembro, outubro, se quiser, novembro. Não. Deus quiser, né? Mas aí vai depender do trabalho das comissões aí, né? O trabalho das comissões com relação às emendas. Porque aí, exarados os pareceres das emendas, aí vem para a leitura. Tem que ler num dia à noite só, não tem problema, a leitura é rápida. Aí vem a votação das emendas, uma a uma. Aí esse prazo de discussão dessas emendas, no plenário, na hora de votar mesmo, aí imagina 40 emendas sendo discutidas e votadas. Uma noite não vota. 50 quase, né? A emenda é um só. A emenda é um só. Mas mesmo assim, eu acho que vai para novembro mesmo. Gonzaga, eu acho que considerando o projeto, a ideia mesmo, Gonzaga, acho que nós estamos em comum acordo aqui, é um projeto peculiar, aí, no caso do assunto a ser tratado, da tramitação dele, né, Gonzaga? De repente, tratando da importância do projeto, pode ser numa reunião, né, Gonzaga? A gente não sabe, fica difícil a gente afirmar, pode ser numa reunião só, né, Mas eu estou achando que vai demorar mais que a reforma da Previdência. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que nós vamos fazer, não se esquecer também, que o plano diretor não é tudo. Atrás dele tem o Código de Obras e... exatamente. É exatamente isso que eu me que eu não posso referi. colocar... Você está falando da 4358, nós temos a 4359 e o Código de Obras ainda. O Código de Obras que é o 114, lei complementar. Esses dois projetos, eu não posso colocar em votação antes do plano diretor. Eles estão intimamente ligados. São sequências. Posso colocar, assim, na hora que eu tiver as emendas aprovadas e o primeiro turno aprovado, eu já posso colocar o primeiro turno do outro. Posso fazer isso aí, mas não posso colocar antes. Um segura o outro. E eu sei que para os engenheiros... Nós precisamos pelo menos das 3. Das 3, né? Então, essas emendas realmente vão atrasar o processo mesmo em 2 meses aí, no mínimo. A gente não vai parar, vai ficar trabalhando direto nisso, sem parar, mas, felizmente... Muito bem, eu tenho certeza que de toda essa casa aqui haverá o empenho e o esforço ao máximo e o compromisso para que a gente, o quanto antes, consiga definitivamente resolver, né, o nosso plano diretor, nossa lei de ocupação e o nosso código de obras. Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma consideração antes de nós encerrarmos? Isso, nós temos a redação final também, que tem que ser... Não vai ser tão fácil, né? Exatamente. Agradecer o trabalho aí da Câmara e a CDL se coloca à disposição nas discussões de interesse da cidade.
Agradecer aí o vereador José Maria Bom, Renato e os presentes. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Zé Guaraci, gostaria de fazer uma consideração final aí? Em nome da ENAI, né, eu gostaria de agradecer aí pela a oportunidade de estar presente aqui junto com vocês e nos colocamos sempre à disposição dessa casa. Muito obrigado, agradeço ao vereador Zé Maria Bom, que esteve aqui conosco desde o início dessa reunião. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença aqui, nos esclarecendo então essa dúvida. Luiz Gonzaga, muito obrigado. Cacilda, agradeço muito. Agradeço também a equipe da comunicação aqui conosco. Bom, não havendo mais nada a tratar, agradeço então sempre a presença de Deus e a presença de todos vocês. Desejo a todos uma excelente tarde. Nos vemos ainda nos próximos capítulos, né? Muito obrigado a todos.